Bom dia a todos, graça e paz. Eu gostaria de deixar um texto, uma palavra, uma mensagem da parte de Deus. Dias de Noé. Será que estamos já vivendo o início que, segundo Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39, diz que viveremos esses dias? Vamos conferir? Ou melhor, vamos para o livro de Gênesis, que é a condensação desse livro de Mateus. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Se você quiser acompanhar, se você não puder ou não estiver com a Bíblia aí, é bom você acompanhar a leitura e ler depois. Que diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Esse texto é um texto clássico no Gênesis. É um texto que aborda exatamente o que eu quero falar. É o texto de Noé. A passagem bíblica relata que Noé, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Noé era um justo pregoeiro da palavra. Noé representa a simbologia impoluta do que é uma sociedade familiar que vive, que tem um convívio, na verdade, que tem um convívio harmonioso e totalmente segregado do que o mundo apresenta, do que o governo, do que a gestão pública ordena que venhamos viver. E o que é que nós vemos hoje de diferente? A gente vê, podemos observar uma discrepância em relação, que é uma desordem, uma confusão em relação aos convívios ideológicos e sociais, religiosos e culturais. E isso tem afetado muitas pessoas de etnias religiosas. Pessoas, inclusive, que vêm de fora de outro país, por um processo ou uma condução de calamidade pública, de hostilidade em que o seu país tem vivido, como recentemente a Venezuela deportou mais de 1.000 imigrantes, vieram para o Brasil. E devido à crise, devido à falta do fomento financeiro, a oportunidade de emprego, a oportunidade de ter uma vida melhor. E quantos pais e mães estão fugindo, estão se tornando imigrantes de outros países, como a África, alguns continentes da África, como a própria Bolívia, também, que recentemente, devido às facções sociais, às ideologias também de gênero em relação ao status, em relação à oportunidade, em relação, não digo uma qualidade de vida, mas uma oportunidade de vida, que é o mínimo que as pessoas podem ter. A Bíblia fala que os dias de Noé foram dias de luta, dias de promiscuidade, de perseguição em relação ao próprio convívio social. E será que hoje nós estamos vivendo os dias de Noé? Será que nós estamos vivendo esse precedente que está novamente acontecendo nos nossos dias modernos? Será que estamos no início dos dias de Noé? Quando nós observamos, olhamos para o cenário nacional, será que a gente vê o Congresso Nacional fazendo o seu trabalho, o Senado, a Câmara, a Assembleia Legislativa, onde os homens têm o poder, o cedro de decisão do rumo da sociedade? Será que nós estamos vivendo realmente essa luta
essas intermitências que têm acontecido em relação à política, aos gestores públicos, não é diferente. Queridos, eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é sacrossanta, ela tem se cumprido na íntegra em relação ao que Jesus falou no princípio do sermão, o princípio das dores do sermão. Mateus também, capítulo 24, versículo 37, ele nos dá essa referência. Acompanhe comigo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Será levado, outro deixado. Aqui existe uma profecia, existe uma palavra que está realmente acontecendo e se cumprindo. As escrituras de Deus, a palavra, Jesus disse que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Todas elas se cumprirão. E é exatamente isso que está acontecendo hoje, se cumprindo. Quando relata Mateus, ainda nesse livro, que muitos seriam aborrecidos, entregar-se-ão, Mateus 24, no versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Será que já está acontecendo essa iminência dessa profecia do princípio das dores? Será que já estamos vivendo o início do dia de Noé? É uma interrogação. Será que você, será que eu, será que nós temos refletido de um ângulo amplo sobre os acontecimentos atuais, as insurgências, as guerras, os rumores, as facções de ideologia, as pessoas morrendo, fazendo protesto na rua, porque poderia ser um protesto pacífico, mas porque eles chegam a matar, derramar sangue? Porque as pessoas e o planeta entrou nesse colapso, essa agonia do planeta Terra, como dizia aquele filme, A Agonia do Planeta Terra, onde os carros se chocavam, aonde as guerras aconteciam, aonde os terroristas invadiam, aonde pessoas eram perseguidas pelo exército militar, aonde a ordem militar, a ordem do exercício do país era mantida pelos homens, e as pessoas que viviam a verdade não podiam se esconder e eram perseguidas, atormentadas. E aqueles que eram da fé entregavam o outro, aborreciam o outro, injuriavam o outro. Não havia mais sensibilidade humana, sensibilidade de espírito, não havia mais amor, afeto, não havia mais confiança entre um e outro. Um estava aborrecendo o outro. A frieza e a frigidez, a letargia espiritual tinham tomado conta, tinham, na verdade, assumido o posto. Será que é o início da profecia? Dias de Noé. Será que estamos vivendo esses dias? Queridos, eu quero aqui deixar bem claro, a política já não é mais a mesma. O povo de Deus já não é mais o mesmo. As pessoas de bom coração já não são mais aquelas pessoas. Essas pessoas já não estão mais no caminho da igreja. A igreja não representa mais uma arca que estava preparando um povo, que estava separando uma família, que estava respeitando os princípios familiares, que estavam resguardadas dentro de uma proposta de redenção da vinda do Filho do Homem. A esperança já não é a mesma, o coração já não arde mais, a fé já não é a mesma fé do início. Aonde está a nossa fé quando Jesus disse na parábola de Lucas, capítulo 18, sobre o juiz iníquo, a mulher
e o juízo iníquo. A viúva, porventura, lá no versículo 8, capítulo 18, versículo 8 de Lucas, quando vier o Filho do Homem à terra, encontrará fé na terra? Essa é a fé. A fé não é um compromisso de espiritualidade. Eu já falei isso no próximo vídeo. De você estar comprometido com a eclesiologia. Você está no engajamento. Você tem um título. Mas será que a sua fé está mostrando o que você faz? Está mostrando, está expondo os frutos que você poderia ter? Será que você está se vendendo? Será que nós estamos nos vendendo? Será que nós estamos no caminho de Jesus? Ou no caminho de Damasco? Se corrompendo, perseguindo a igreja? Será que você está perseguindo a igreja de Jesus? Será que nós estamos corrompidos por propostas indecentes, propostas que submerge, leve, como disse Paulo, aos homens desse mundo, as situações nocivas e que separam você da fé, do propósito, do compromisso com Deus? Jesus disse: bem-aventurado quando o Filho do Homem vier encontrar o seu servo assim servindo. Será que estamos preparados para esse dia? Para essa bem-aventurança, para essa felicidade espiritual, essa felicidade eterna que Jesus prometeu? Será que nós estamos prontos para desatar as sandálias dos pés, como disse João Batista? Eu não sou digno de desatar a sandália dos vossos pés. Será que nós estamos prontos como filhos e filhas de Deus? Será que estamos aptos para encarar essa seara? Porque quantos têm nomes de pastores, de reverendo, de apóstolo, de bispo, de conferencista? Mas será que você está no caminho de Jesus, dando fruto e esperando exatamente esse dia da ceifa, os dias de Noé? Os dias de Noé é um dia de tribulação. E nós não estamos longe disso. Você vê nas redes sociais, nas internets, nos sites, os escândalos. Tem um site chamado Site Gospel, que é uma aberração, não pelo produto da mídia, que é veiculada as informações, as notícias, a matéria, mas pelo produto dos escândalos cometidos por esses pastores, cantores, inclusive gospel, pessoas que se dizem de Cristo, pessoas que professam o nome de Deus. Jesus disse: nem todos que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É como o dia de Noé. Naqueles dias de Noé, eles se escandalizavam. Eles não acreditavam que Noé era a verdadeira proposta para a redenção. Era a igreja querendo crescer, mas estava sufocada pela promiscuidade, pela circunstância, pela proposta financeira. Eles faziam trampolins e queriam gastar o que eles ganhavam, os seus ordenados, com o erro, com o seu próprio status. Quantos usam as redes sociais para poder crescer e não dar fruto? Não conseguem pregar mais como nos dias de Noé, porque estão sufocados. A semente, como Jesus disse, está sufocada e morreu. E eles conseguem olhar só para o seu próprio bel prazer, o seu beneplácito, a vontade da sua vida, a continuação da sua vida, sem olhar para os ângulos, sem olhar ao seu redor o que está acontecendo. Jesus disse que Satanás ele anda ao redor, bramindo como leão. A gente não consegue olhar mais. A igreja dos dias de Noé não consegue olhar mais, porque está sufocada. Quantos votaram nessa proposta de imigração e nessa proposta também contra os trabalhadores da seara?
Quantos pais e mães de família estão sofrendo? Os aposentados que servem a Deus, que estão lutando com a sua saúde para ter mais vitalidade, para conseguir uma aposentadoria mínima, digna para sobreviver. E quantos políticos que dizem representar a bandeira evangélica votaram a favor da reforma trabalhista? E o que é que ela nos oferece? Tripudiação, humilhação, hostilidade, austeridade, descompromisso com o povo e o formalismo desses homens que estão e querem estar no poder. Senhoras e senhores, eu quero aqui fechar. Não quero dizer a todos. Eu abro aspa e fecho aspa. Quantos homens estão sendo usados pelo sistema corruptor, assim como nos dias de Noé, para poder inflamar a igreja. Porque a igreja não é um rótulo, como eu já disse. A igreja não é um local. A igreja de Cristo é uma família. Ou seja, ela é assim uma família porque quando um precisa do outro está ali para ajudar. Eu faço essa colocação, essa conotação e essa comparação, essa semelhança que é uma família porque a igreja é unida, ou deve estar unida. Mas será que a igreja de Cristo está unida? Ou estamos vivendo os dias de Noé? Essa é a pergunta que não quer calar. Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38. Dias de Noé. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Será que estamos vivendo esse sinal? Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado pelo tempo. Deus abençoe a todos e a paz de Jesus. Amém.